para a gente. Helenice, né? Isso mesmo. Boa noite a todos. Então, nesse momento, vamos fechando nossos olhos, elevemos nosso pensamento ao alto, pedindo ao Mestre Jesus, os amigos da espiritualidade, que sempre estão conosco, nos auxiliando sempre com tanto carinho, com tanto amor, que eles nos envolvam em sua luz e nos auxiliem no estudo desta noite. Que assim seja. Obrigado, Helenice. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso do estudo do Evangelho e Vibrações, em especial para os nomes que nos chegam durante todas essas semanas aí, né, que estão precisando bastante. Hoje nós temos um tema que nós também nunca enfrentamos, que é um tema do Novo Testamento, né, que chama-se os empregados alertas. Está descrito em Lucas, no capítulo 12, versículos 35 a 59. Uma primeira vez que eu li esse tema, entendi de um jeito. Depois que eu parei para estudar, aí que a gente vê toda a profundidade, né, das lições de Jesus. Como é rico, como cada palavrinha dele tem um significado. Então, nós vamos estar estudando, é um texto longo, né, que nós, praticamente metade do capítulo de Lucas, nós estudaremos, que é dos 35 ao 59. Então, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou dividir em 4 partes, tá? Pelo menos no meu entendimento, pareceu ser coerente, né? Trazem ali alguns desdobramentos diferentes de abordagens de Jesus. Então, nós vamos dividir em 4. Primeiro, nós vamos dar uma olhadinha do 35 ao 47, tá? Então, eu vou compartilhar a tela e eu vou convidar alguém para ler para a gente. Quem que gostaria de ler? Posso ler. Tá vendo a tela aí? Tô. Então, faz esse favor, Maria Augusta. Só que, ó, espera um pouquinho. Não está subindo a tela, né? Não aparece do 35 até o 43 para você? Não, ela aparece a partir do vosso coração. Ela não está subindo. Espera aí. Agora sim, espera aí. É a partir do 35, Maria Augusta. Não, A partir daqui, ó. é a tela. Tá, vamos lá. Está aparecendo do 35 ao 41 só. Eu sei, agora que apareceu aqui, ó. Bom, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa e, chegando-se, o servirá. E se vier na segunda vigília e se vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são os servos. Sabeis, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração?
Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o pão espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Sobe, Du. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra. Até aí, Maria Augusta. Até aqui, tá Até o bom. 47 primeiro, depois a gente avança. Tá, Na verdade, já foi além, né? sim. Então tá. Então, por isso que eu falei que é riquíssimo, né? Nós temos muitas informações aí. Nós percebemos, num primeiro momento, esse chamamento a nós cristãos para que nós estejamos prontos para a luta de cada dia e também para que sejamos luzes onde nós estivermos, né? O que eu entendo, e depois eu gostaria que vocês complementassem, até mesmo corrigissem, é que, como cristãos, nós devemos, primeira coisa, estarmos vigilantes sobre tudo aquilo que acontece à nossa volta, né? E segunda coisa que Jesus nos chama a atenção aí é que nós, cristãos, devemos fazer o bem indistintamente e ininterruptamente, né? A qualquer hora, em qualquer lugar e em favor de quem quer que seja. E daí, depois nós temos essa mensagem, né? Que é, precisamos estar vigilantes e fazer o bem frequentemente. Aí Jesus fala, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Então, olha a chamada de atenção que Jesus nos dá nesse quesito, né? A nós cristãos. Quando nós nos propomos realmente a seguirmos a Jesus, nós precisamos, primeiramente, estarmos vigilantes a tudo que está acontecendo à nossa volta, vigilantes com os nossos pensamentos, com as nossas condutas, com as nossas palavras. E, mais ainda, nós devemos procurar fazer o bem sempre, né? Porque em muitos momentos nós deixamos de fazer, o que é natural ainda no nosso estágio. Mas basta um momento que nós não o façamos para logo sermos pegos de surpresa, né? Porque Jesus pode estar chegando junto a nós quando nós menos imaginamos, né? Então, por isso dessa importância de buscarmos sermos luzes ininterruptamente e também procurarmos esse trabalho diário de melhoria que nos permita cada vez mais essa prática do bem. Esse é meu primeiro ponto de vista disso que eu vi. Eu gostaria de ouvir de vocês, como que vocês veem isso, se veem mais ou menos isso, ou se veem de uma forma diferente. Por favor, aí eu preciso de vocês.
Quem que me ajuda aí? Tem uma coisa aqui E se vier na segunda vigília também, que ele vai dizendo, né, os horários, quer dizer, ele ainda dá a possibilidade da gente, diversas vezes durante o dia, porque cada vigília são 3 horas, né? Então, ele ainda lembra que a gente tem, durante o dia, várias oportunidades para se lembrar da vigília, de estar alerta, né? Isso eu acho legal também. Sempre alerta, né? Sempre vigiando. E como que vocês veem essa parte que ele coloca, né? Depois de nos dizer tudo isso, ele coloca, porque mais cedo ou mais tarde, o Filho do Homem, no caso Jesus, aparecerá, né? Quando menos esperarmos, ele aparecerá diante de nós. Como que vocês interpretam isso? Qual é o entendimento dessa frase de Jesus? Como assim virá diante de nós? Olha, não se esqueça Oi, que Rose. a linguagem de Jesus é sempre muito metafórica, né? É uma linguagem figurada. Então, essa vigília aí não se refere só ao tempo físico, né? Ao horário. Se refere à vida da gente também. Não só a mocidade, a velhice, porque a gente ouve muito, isso é muito comum. A gente tem que transpor, né, essa parábola para a vida da gente, né, que é isso que Jesus pretendia. Então, vamos deixar as coisas para mais tarde. Eu sou muito jovem, não quero pensar. Vamos deixar para mais tarde. Mas não, quando Jesus vai bater na nossa porta? E essa bater a nossa porta é no sentido da nossa vida espiritual, né? Quando é que a nossa vida vai terminar? Nossa vida no plano físico. Então, agora? Não, agora eu sou moço. Não é agora, vai demorar. Então, quando eu ficar mais velha, eu vou me preocupar com isso. Será que é só quando ficar mais velho que tem que haver essa preocupação? Não, essa preocupação tem que ser sempre, né? Em todas as vigílias, vamos dizer assim, né? Ele fala na segunda e na terceira, mas é interessante, né? Muito Também o interessante. despertar, né? É o despertar. O despertar. A hora que ele chegar, é a hora que ele chega para todo mundo, cada um numa hora, mas ele chega, seja na primeira, na segunda, na terceira, uma hora ele chega. Eu entendo isso como despertar também, né? Vai me assustar. Tem mais aí que acrescenta para a gente, por favor. Eduardo, Oi, Marley. a minha mãe costumava falar que ele bate várias vezes no dia na porta da gente, que a nós abrir a porta para ele entrar. Ela sempre usava esse termo, uma pessoa que passava pedindo alguma coisa, ou esses grupos que se reúnem de domingo para falar com a gente sobre o Evangelho também, né? Então, ela falava que esse era um meio de Jesus querer entrar na nossa casa e a gente tinha que abrir a porta para ele. Acaba aparecendo no nosso dia a dia através dos nossos irmãos, né? É aquele necessitado que bate a nossa porta pedindo um alimento, é o desconhecido que às vezes espera um pouco da nossa atenção, é o nosso subordinado que espera o nosso respeito, né? Seria dessa forma que Jesus estaria se manifestando para nos colocar à prova se nós estamos vigiando adequadamente, se nós estamos sendo luzes adequadamente, né? Muito bom, Marley. Ou também, Eduardo, no nosso desencarne, né? Interessante. No nosso desencarne, por exemplo, que daí não dá mais para você voltar atrás, né? Aí ficou tarde, né, para essa vida, não é? Sim, sim. Também pode ser nesse no nosso Também pode desencarne. ser nesse sentido, né? Eduardo, dá licença.
Oi, Radal. Se no bater, né? Jesus bater na nossa porta para ele permitir a entrada, né? Eu entendo ao contrário. A gente que tem que estar aberto para que Jesus nos permita chegar a ele, né? Ele está sempre nos ajudando, nos apoiando, mas depende de nós. Nossa porta está fechada. A hora que a gente abre a porta, no constante prática do bem, ajudando as pessoas, logicamente que a porta é aberta para que Jesus entre em nós. Ele não precisa bater a porta para poder entrar. Nós que temos que deixar a porta aberta para ele ficar conosco. Eu penso mais ou menos por aí, né? Não sei se estou com a razão. Né? E como que nós deixamos essa porta aberta? É com a nossa vigilância? É com essa nossa pretensão de fazer o bem sempre de uma forma habitual em nossas vidas? Seria isso? Exatamente. É a prática constante do bem. Todo momento, você analisando sua conduta, sua postura, suas palavras, não esperar que venha na minha porta, alguém pedir alguma coisa para eu poder oferecer alguma coisa. Mas sim, eu ir em encontro dessa pessoa e oferecer alguma coisa que possa ser útil a ela. Muito bom. Muito bom. Também, é esse trabalho que nós temos que ter, né? Também, Edu, é o momento do seu estudo, o momento da sua oração, é o momento do seu interesse por estar com Jesus, né? Na verdade, assim, Jesus nos chama atenção, e aqui nós que nos propomos a sermos cristãos, né? De sermos cristãos 24 horas por dia, efetivamente, não sermos só convenientemente, numa hora ou outra, perante uma pessoa ou outra, né? De nada adiantaria nós sermos cristãos lá dentro da casa espírita e sair de lá nós sermos maus cristãos. Então, nós precisamos procurar ter essa prática do bem dentro de nós de maneira a ser compartilhada em todos os momentos, né? Com todas as pessoas. Então, é esse nosso desafio, nosso trabalho, né? Eu acho que é a prática, né? No nosso caso, a prática da doutrina é que nos mantém alerta, vigiando. Porque não adianta nada você ouvir, ler e não praticar. Isso não é vigiar. É a prática que faz com que a gente esteja sempre vigiando, né? Exatamente. E aí entra até uma outra, aí nós já podemos dar um passinho a mais, que é ver o item 48, que seria a segunda parte dessas 4 que nós estamos dividindo o tema de hoje. Que é essa aí, ó. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Né? E aí, o que essa passaginha aí vem a nos dizer? Vem nos mostrar o quê? O que vocês dizem aí? Está dizendo que quanto maior o nosso conhecimento, maior a nossa responsabilidade? Seria isso? Com certeza. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente sabe. E se a gente não colocar isso em prática e a gente não fizer o que é esperado de nós, né, a gente vai ser muito mais cobrado. Porque aquele que não sabe nada, é como ele falou ali, né? Aquele que não sabe nada, pouco será cobrado. E aquele que sabe muito, tem muito mais responsabilidade de fazer o certo, né? É isso mesmo, muito bem. É dessa forma que eu entendi também, né? E nada mais é do que aquilo que a gente aprende nas leis divinas, né? Do livre-arbítrio e responsabilidade. Nós temos a nossa liberdade
Só que, ao mesmo tempo, nós temos a nossa responsabilidade. E quando ele coloca, né, que muito se lhe pedirá aquele que muito recebeu, eu vejo assim também, né? Quem muito recebeu informações, conteúdo, a muito será pedido. E pedido por quem? Por nós mesmos, né? Pela nossa própria consciência. Nossa consciência vai acusar aquilo que é errado, se não no próprio momento que a gente está praticando mal, mais adiante. Então, a nossa própria consciência vai pedir mais ou menos de nós na medida do nosso entendimento, né? E do entendimento da ocasião que nós praticamos, né? Aquele mal, de repente, né? A gente se pauta pelo entendimento da ocasião. Pelo menos precisaríamos nos pautar pelo entendimento da ocasião, que é o mais correto, não o de agora, né? Muito bem, quem mais? Oi, Lenice. Uma coisa que me ocorreu, assim, a gente agora está no estudo e está, né, procurando se modificar. Então, às vezes a gente lembra de algum fato que aconteceu lá atrás e fala assim, nossa, como eu fui capaz de agir daquela forma? Mas, então, a gente não tinha o conhecimento, a gente não tinha muita noção. Então, a gente tem que se perdoar também por essas coisas, porque se aquela situação acontecesse hoje, com certeza a conduta seria outra. A forma de lidar com aquilo seria totalmente diferente. Como será também daqui a alguns anos, porque a gente está em eterna evolução, aprendendo, se melhorando, então cada vez a gente vai, lógico, vai ter mais responsabilidade e por isso mesmo eu acredito que vai acertar mais. Quando a gente está imbuído disso, com esse propósito, com certeza a gente vai acertar mais, né? Perfeita a sua colocação. É isso mesmo, né? Não devemos nos culpar por aquilo que praticamos em outras épocas, que nós não tínhamos o devido entendimento. Devemos, sim, né, ponderar que erramos e procurar um arrependimento, um reparo naquilo que nós sabíamos errado e mesmo assim insistimos no erro, né? Aí sim, aí a coisa pesa mais, a consciência pesa mais e aí nós pediremos muito para nós, conforme está aí na passagem de Jesus, porque muito tinha nos sido confiado, né? Muito bom. Quem mais? Mais alguém quer complementar essa parte aí? Edu, eu estava pensando, né? Ser ignorante, né, no sentido de não ter o conhecimento divino, não é muito bom. Porque a pessoa, ela não sabe o que ela faz, né? Ela não sabe as consequências, às vezes, de um pensamento dela, ou de uma emoção para ela e para a sociedade, para a humanidade. Então, quando ela ganha conhecimento, ela está ainda na lei da causa e efeito. Então, ao sentir isso, eu me prejudico, né? E aí, por isso, me ocasiona tal coisa. Mas quando ela transcende isso e vai para a sabedoria, ela percebe, né, que é só o amor, aí não tem lei de causa e efeito, essa coisa da responsabilidade, é só o amor, né, divino, então é tudo bem, né, então ela transcende, quando a gente transcende esse processo, a gente está na sabedoria, e aí eu acredito que daí não tem essa coisa assim, olha, se você não fizer isso, não tem ninguém que vigie nós somos bem puros e completos, assim, sabe, então é numa outra dimensão, eu acho que acaba transcendendo essa lei da causa e do efeito, da responsabilidade, do pecado. Não existe mais pecado, porque eu só sou o bem, né? Não existe mais o erro, esse tipo de coisa, eu acho, sei lá. 1000 vezes o conhecimento do que a ignorância, né? Então, é importante nós buscarmos pelo conhecimento. Nós sabemos que nos traz mais responsabilidades, mais implicações, mas é o conhecimento que vai nos permitir sermos donos de nós mesmos, né? Nós, espíritas, por exemplo, que nós abraçamos a doutrina e tudo aquilo que ela nos revela,
Nós temos dentro de nós essa coisa já da causa e efeito, que nem você mencionou. Nós sabemos muito bem que a minha ação de hoje vai repercutir numa reação posterior. Então, nós, com esse pouco conhecimento que nós já temos, nós já estamos procurando nos melhorar dentro desses parâmetros que nós possuímos. Na medida que nós ganharmos em conhecimento, em sabedoria, aí tudo vai fluir ainda melhor, né? De maneira que nós praticaremos o bem simplesmente porque nós seremos o amor em plenitude, não porque nós nos esforçaremos em praticar o bem. Um dia chegaremos nisso, sim. Muitos daqui eu tenho certeza que já estão. Eba! Quem mais? Passo? Ou alguém quer comentar mais esse pedacinho? Se ninguém falar nada, nós vamos do 49 ao 53. Só vou falar uma coisinha, Tu. Oi, Rose. É só o seguinte, que é muito interessante que essa colocação aí, que se volte muito para a gente, todo o conhecimento, né, que a gente vai adquirindo, toda essa mochilinha aí, essa bagagem, né, do orar e vigiar, sempre muito em relação a gente, né, o perdão, sempre muito em relação a gente, a tomada de consciência em relação a gente, porque a gente que está dentro da doutrina, então a gente aprende muita coisa, né? E aí a gente quer dar aula, né? Porque faça assim, não faça de outro jeito. Não, a aula é para a gente. O vigiar e orar é muito para a gente. E não para ficar corrigindo os outros, para achar que que a gente vai melhorar as pessoas, vai melhorar o ambiente que a gente frequenta, vai melhorar o nosso centro espírita, porque a gente sabe, porque a gente estudou, porque a gente está por dentro da doutrina espírita, no nosso caso, né? Então, é muito nesse sentido, né? A gente se melhorando, a gente vigiando e orando para a gente, sempre muito em relação a nós mesmos. Isso é muito importante. Todo esse estudo que a gente faz, sempre muito voltado para a gente, no sentido da gente poder ajudar as pessoas, e não corrigindo, apontando o dedo e vendo o que está errado, o que você podia corrigir nos outros, mas sempre no sentido de ajudar. Muito pertinente o que você coloca, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem mesmo, né? Essa coisa. Pensam já terem alcançado um patamar aonde começa a cair naquele moralismo, né? Então, em apontar nos outros aquilo que tem que ser melhorado conforme o seu entendimento, a sua compreensão das coisas, porque ele já entendeu e quando você bem chama atenção, aquilo deveria ser para ele, né? Muito bem lembrado. De moralista nós estamos cheios por aí, né? Coisa tão... Na verdade, é o contrário, né? Deveria ser o contrário, porque quanto mais a gente tiver conhecimento da doutrina e isso estiver dentro da gente, mais a gente vai aprender a aceitar o erro do outro, a aceitar a dificuldade do outro, onde ele está falhando, porque já vai fazer parte da gente isso. A gente não vai querer criticar e apontar, né, o dedo. Como a Rose falou, a gente vai oferecer uma ajuda, mas sem ficar julgando. Simplesmente ajudar, porque como a gente gostaria de ser ajudado se a gente tivesse uma dificuldade, né? Pois é. Na verdade, né, aquele que ganha em conhecimento, ele ganha em sabedoria e cada vez mais ele sabe que nada sabe, né? Então, não combina com o papel do moralista.
De maneira que a gente pode falar que o moralista é sempre falso moralista, né? Porque ele está fazendo aquilo lá porque ele não tem o devido entendimento. Quem ama de verdade e quer ajudar, ajuda sem dar lição de moral, né? Jesus, por exemplo, quando auxiliou aquela pobre mulher que estava sendo apedrejada, ele não ficou dando lição de moral nela, né? Ele auxiliou, ele simplesmente auxiliou. Então, o amor deve se manifestar dessa maneira, né? Dessa maneira. Muito bom. Eu acho que tem uma coisinha assim da gente estar aprendendo, né? A gente conhecendo, está aprendendo. A gente praticando, a gente não está ensinando, a gente está dando exemplo. Então, eu acho que é aí que é o principal, né? É a gente passar o ensinamento, porque também é errado a gente reter algo que a gente sabe que seria bom para todos, indiscriminadamente, porque o bem e o bom é bom para todos, né? O mal é ruim para todos. Mas se a gente pratica o bem, a gente dá o exemplo. Então, eu acho que é isso. Não tem que aprender para dar lição. A gente tem que aprender para dar exemplos, né? Obrigado, Maria Augusta. Aí nós entramos nessa outra parte aí. Estão vendo a minha tela? 49 até o 53. Quem lê para mim essa parte aí, por favor? Posso ler, Edu? Por favor. Vamos lá. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Quase não tem nora contra a sogra, né? Olha só a força dessas palavras, né? Vim lançar fogo na terra. Não vim trazer a paz à terra. Num primeiro momento parece um contrassenso, não parece? Mas olha que interessante, né? Se a gente refletir a respeito. Jesus, ele não esteve entre nós, ele não teve todo esse esforço de estar entre nós para que desfrutássemos de uma paz no sentido de um mero deleite. Ele esteve sim entre nós para nos provocar no sentido de sairmos da nossa zona de conforto, para enfrentarmos as nossas dificuldades, para superarmos as nossas diferenças. E aí sim, com isso, quando exitosa essa caminhada, ganharmos a verdadeira paz. Então, deixa-se de lado aquela impressão de que paz é aquela coisa contemplativa, de simplesmente seguir a Jesus e basta-me isso para ser alguém da paz e ganhar com a paz. Não. Ele trouxe, na verdade, essa provocação para que nós saiamos do que nós somos hoje e busquemos algo melhor. Não é isso? É dessa forma que vocês veem também? Como que vocês veem tudo? Moda, né? É apaixonante essa passagem, é muito bacana. Tudo que é bom acomoda. Aí ele veio para nos tirar da zona de conforto, entendeu? Porque só saindo daí é que a gente vai fazer alguma coisa. Não é isso? Se ele não instigasse, qual seria o propósito? Bom, é isso mesmo.
né? É como se a gente tivesse que saber fazer uma estratégia de planejamento, Edu. Por exemplo, existem algumas pessoas que acabam te desestruturando, né? E aí, como é que você vai agir com essa pessoa? Aí vem uma estratégia de planejamento. Eu não vou revidar, eu vou ter que silenciar, eu vou saber ouvir. Isso tudo é uma forma de eu também ir mudando a minha forma de pensar, obtendo compreensão. Então, essa estratégia de planejamento, para mim, fica muito claro quando ele tem essa fala, né? Que é vir realmente encontro aquelas coisas que são difíceis para a gente no dia a dia, as dificuldades que a gente tem, seja com pessoas, no trabalho, enfim, em qualquer lugar, é aí que você tem que saber ouvir, às vezes silenciar de fato, não revidar, porque isso vai bem em encontro a essa fala dele para mim. É isso mesmo. Acho que resumiu bem, né? Toda a grandeza dessas suas palavras aqui. Essa Viu, passagem é Edu? muito, muito bonita. E também, Edu, essa parte de você viver o lado material, né? Porque nós vivemos mais o lado material. E ele veio despertar, viver aqui, mas o nosso lado espiritual, né? Acho que ele quis dizer isso, né? Que pra gente pensar nisso. Interessante, né? É isso mesmo, né? Para o nosso desassossego, né? Viu? É, Não é só matéria, não. Você tem que bem, acumular tesouro lá nos céus, exatamente. né? Muito legal. Exatamente. Mais alguém nessa passagem aí? Tem alguns que sempre participam que hoje estão quietinhos. O que está acontecendo? Hã? Hein, Cris? Quem nunca participou também, fica à vontade, gente. Não precisa abrir a câmera, não, é só o áudio. A Cris está com dor na língua hoje. Mais alguém? Vocês estão falando tudo. Não preciso complementar nada por enquanto. Tá bom. Então, se a gente está passando o teste da crise aí, tá bom, então. É inspeção de qualidade. Mais alguém ou posso seguir? Então, eu vou seguir, né? Aí nós vamos para a parte final, que é da parte 54 a 59. Mais uma vez, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Né? 54 a 59, eu vou convidar mais alguém para ler para mim, por favor. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Quer comentar, Cris? Não adianta fugir das responsabilidades. Traduzindo. Bom, de forma sucinta, né? Bem sucinta. É um puxão de orelha e tanto, né? Também demonstrado o desvio que muitas vezes as pessoas, todo mundo tenta de alguma forma. Ah, não, eu acho que eu não fiz tão errado. Não, eu não vou ser julgada assim. Então, é o desvio. Não, quando você estiver sendo conduzido por um, você desvia dele, porque ele vai te entregar para o outro, que vai te entregar para o outro, e é o tal do medo do julgamento, que na realidade é da nossa própria consciência. Não adianta nem o julgamento externo.
O externo só diz respeito às leis e à opinião alheia, mas é a nossa consciência que vai fazer o maior dos julgamentos. E a gente nunca vai se livrar disso, enquanto não pagar o último centil. Eu vejo interessante aqui, né? Uma passagem forte de Jesus, né? Ele menciona a palavra hipócritas aqui. Sim. Né? Que nós precisamos aprender a criar o hábito de nos dispor a discernir o que é justo e injusto, bom e mal. Como todas as outras que nós costumamos fazer aí, né? Nós já sabemos distinguir. Mas quando se trata de justo, injusto, bem e mal, muitas vezes nós temos uma má vontade em relação a isso, né? E quando fazemos isso, né, a partir do momento que nós discernimos o que é justo e injusto, nós buscarmos, quando identificada alguma injustiça, nós buscarmos, enquanto é tempo, a reparação junto a esse nosso semelhante que nós fomos injustos. Não esperar a posteridade, para esse julgamento da posteridade. Não. É fazermos isso agora, usarmos dessa ocasião de agora, né? E aí ele coloca ainda que insistir no caminho da injustiça, pelo que nós já somos, pelo que nós já entendemos, que se nós fizermos isso, nós acabaremos pagando por essa injustiça, mais cedo ou mais tarde, nós sabemos, né? A causa e efeito que nós já mencionamos aqui. Então, assim, por que eu vou insistir numa injustiça se eu sei que só vou pagar lá mais adiante? Não é muito melhor eu procurar reparar uma injustiça identificada desde agora? Chama a sós aquele meu semelhante que eu errei com ele e procure acertar aquela situação com ele. Não é isso que ele nos pede numa outra passagem? E daí ele tem uma mensagem por trás muito forte. Ele fala que nós somos capazes de fazer esse trabalho íntimo. Se negar isso é hipocrisia de nossa parte. Não é isso? É assim que vocês entenderam também? Então, olha a chamada de atenção que ele dá a nós, né? Eu acho que a gente tem uma certa tendência a, entre aspas, né, nos autopreservar. Então, isso faz com que a gente fique preso e não se solte, entendeu? Para essa prática, para o perdão, para esse confronto que ele diz, né? Para essa dissensão. Dissensão é conflito, né? Então, às vezes a gente sabe que errou, mas a gente sabe o que vai ouvir do outro, então a gente se autopreserva de uma forma muito hipócrita, né? Porque a gente sabe, eu acho que a maioria das vezes a gente sabe onde está errado, né? Onde que pisou na bola. É que a gente não gosta de ser chamado a atenção, né? E aí vem a falsa autopreservação, né? Nós não queremos ver, né? Não. Nós não queremos ver. Eu acho que a questão da hipocrisia é você... Como que eu posso falar? Para o mesmo erro, por exemplo, se alguém errou com você em relação a alguma coisa, aquilo tem um peso para você. Agora, quando você comete talvez aquele mesmo erro com outra pessoa, você tem a tendência de amenizar. Não foi tão pesado, porque eu sei qual era a minha intenção. Então, a gente, entre aspas, ameniza muito aquilo que a gente faz para o outro, e quando o outro faz para a gente muitas vezes dá um peso maior do que realmente teve. Então, acho que a hipocrisia cabe bem aí. Então, a justiça é isso. É a gente, por uma mesma questão, a gente analisar da mesma forma, seja eu que errei, seja o outro que errou, é a mesma coisa. Eu não sou melhor, eu não posso ser egoísta. Eu não posso
ser orgulhosa. Eu tenho que ter humildade nessa hora, né? No meu entender. Eu também concordo com Gostei você. do seu ponto de vista. Oi, Que Kétia. ela diz que a hipocrisia é como assim, por exemplo, eu penso de um jeito, falo outro e sinto outro, tanto para uma pessoa como num acontecimento. Então, aconteceu algo, eu sinto uma raiva gigante, mas eu não verbalizo aquela raiva, eu vou falar aquele acontecimento de uma outra maneira, e vou pensar também, depois de um tempo, de outra maneira. Então, ela não a gente acaba não sendo sincero com nós mesmos, porque tá tudo disforme. Uma hora eu penso de um jeito que não é o verdadeiro, sinto outro que também não é o verdadeiro e falo algo extremamente diferente do que eu sinto de verdade, né? Eu não sou sincera comigo mesmo. E aí, tanto para uma pessoa, ou comigo mesmo, ou com o acontecimento. E me lembrou de uma coisa, antigamente, na tradição egípcia, eles, quando a pessoa morria, né, a primeira coisa que eles faziam é pesar o coração. Então, se o seu coração tivesse lá na balança e ele pendesse muito, ou seja, se ele estivesse muito pesado, a pessoa ela tinha lá, né, que voltar na empreitada da vida, mas se tivesse leve, ele já iria para uma outra dimensão. Então, assim, a gente precisa tornar o nosso coração mais leve, né? E como deixar ele leve? Cuidar dele, né? Fazer com que ele, com que a gente não tenha, a gente não carregue essas coisas, né, que não são legais, né? Que a gente sabe, todo mundo sabe, né? Então, é tornar o coração leve para a gente poder, né? Muito bom. Legal. Mais alguém quer complementar essa partezinha aí? Eu quero complementar uma coisa da Kathleen. Cientificamente, isso é comprovado, porque quando você está amargo, né? Quando você tem, a gente fala do fel, né? Quando tudo que é ruim é amargo e causa a mágoa na gente, que também é amarga. O que é isso? É excesso de ferro. O organismo, ele retém ferro com a maldade, né? Por isso que a gente fica lento, com um raciocínio duvidoso, mas quando a gente está com anemia, porque a gente está com falta de ferro. E quando você está equilibrado nesses elementos do sangue, o seu coração pulsa mais forte com o ferro. Ele pesa mais, ele retém mais sangue, ele produz mais hemácia, entendeu? Isso é legal. E a medicina praticamente nasceu no Egito, então é da minha área isso. É muito legal ver isso, porque é comprovado cientificamente. O coração pesa mais para quem é bom. Ele tira o fel do fígado e o coração filtra isso. É legal. Obrigado pela contribuição, Maria Augusta. Mais alguém, gente, quer colocar? Seja sobre essa passagem, seja do contexto geral da lição? Podemos encerrar. É uma lição muito bonita, né? O contexto, né, Edu, a gente Oi, tem Rita. que agir sempre, né, na verdade, como se estivesse ou na presença do Senhor, ou então como se ele tivesse para chegar de repente, né? Eu acho que é essa vigília que a gente precisa ter. Essa vigília que vem, às vezes, uma vigília de dentro para fora, que são os nossos pensamentos, as nossas ações, e de fora para dentro também, né? O que eu estou ouvindo, o que eu estou assistindo, o que eu estou vendo e tal. Então, eu acho que a gente tem que agir sempre como se ele tivesse para chegar, né? Quando ele fala do vigilante que saiu e foi trocar a vigília, que funcionava a cada 3 horas, tal. Então eu fico imaginando assim, olha, o chefão saiu, ou a gente vai beber e dar uma enroladinha aqui no trabalho, ou eu realmente vou me fazer ficar no lugar dele, vou pôr ordem aqui na casa, sabe? É mais ou menos isso que eu acho que traz essa lição. Então, cabe a gente realmente fazer aí
um pensamento firme, com um propósito firme, o pensamento ativo, né? O pensamento da gente tem que estar sempre ativo, que eu acho que é bem essa mensagem. Gostei que você colocou. Agir como se ele fosse chegar junto a nós a qualquer momento, né? Muito bom. Exatamente. Muito bom. Eu acho que é isso ser. fala, né? Eu acho que é ser, independente de quem vem. Se é Jesus, se é o Papa. É ser. Está dentro de você, né? Acho que é o ser, né? É isso aí. Seguimos as diretrizes de Jesus, né, com a maior eficácia possível, né? Esse é o nosso papel e essa lição vem nessa direção. Convido a todos para lerem mais uma vez depois, antes de dormir, essa passagem, que vocês vão ver como vai ficar muito mais rica. Eu estou curioso que eu vou ler mais uma vez também, tá bom? Então é isso aí. Minha parte acho que vai ficando por aqui, se ninguém mais quiser colocar nada. Podemos partir para o passo seguinte aí. Não tem mais nada a acrescentar, gente? Então tá bom. Obrigado a todos aí pela participação, viu? Quem que está escalado para as próximas fases aí? Vibrações, relaxamento. Vibrações é primeiro, né? Vibrações é primeiro. Tem microfone desligado, velho. Vibração é você, Edu, não é você? Eu? Não. Eu Não falei é? tanto. Não, não É é. de Quem que é? segunda que é assim, Vera. Ah, tá. Então, e hoje quem Não é? tem ninguém nas vibrações, então. Alguém se Eu auto... posso fazer, vamos lá. Vamos lá. Faz favor, Rita. Obrigado. Então eu convido a todos para estarmos juntos no mesmo pensamento. Vamos mentalizar a figura doce e meiga de Jesus. Nosso Divino Mestre, elevamos as nossas esperanças a Ti, criando em imaginação uma luz caindo sobre a nossa cabeça, recompondo toda a saúde do nosso corpo, fortalecendo as nossas imunidades, dignificando a harmonia geral das nossas células, dos nossos órgãos. Senhor Jesus, com a força dos nossos pensamentos reunidos, queremos abençoar nossas intenções no bem e no amor. Queremos ser pessoas mais amigas, mais humana, mais compreensiva, voltada para uma ideia de utilidade. Vibremos por todos os colaboradores e benfeitores da nossa instituição. Vamos envolver as pessoas que moram em nossa cidade, aos hospitais, a casas de abrigo, aos idosos, aos moradores de rua, os orfanatos. Vamos vibrar pelos nomes que constam em nossas anotações, seja aqui do nosso lado, nosso caderno virtual, a todos aqueles que se encontram em tratamento, que possam receber os benefícios das vibrações, aliviando suas dores e sofrimentos. Vibremos aos enfermos, profissionais da saúde e a todos que nesse momento, e principalmente da pandemia, estão prestando serviços à população de uma maneira geral. Pensemos em nossa família, nos parentes próximos, aos mais afastados, onde quer que se encontrem, que recebam os nossos melhores sentimentos de amor. Vamos envolver o povo brasileiro de norte a sul, todas as pessoas da nossa pátria, os nossos irmãos de coração, sejam abençoados.
Vibremos para as pessoas do mundo todo, onde quer que exista qualquer alma. Todos os nossos irmãos planetários, sejamos envolvidos nas bênçãos que Jesus encaminha para a humanidade toda e o tempo todo. Vibremos pelas águas que deixamos perto de nós, a fim de recebermos a medicação necessária à nossa saúde física, mental e espiritual. Vibremos por nós mesmos. Senhor Jesus, na tua bênção, que assim seja. Ainda com os olhos fechados, vamos sentando confortavelmente, respirando calma e profundamente, soltando o pescoço e a nuca, relaxando os ombros, os braços, os dedos das mãos. Com essa sensação de leveza, relaxamos agora as costas, o abdômen, os quadris, as pernas e pés. Eles estão leves e soltos. Concentramos agora no nosso rosto, relaxando a testa, a sobrancelha, o maxilar, a língua e os lábios. Estamos tão relaxados que podemos nos desprender de qualquer pensamento. E assim, com as nossas mentes livres, percebemos uma luz carregada dos melhores fluidos, entrando pelo alto de nossas cabeças, invadindo a nossa corrente sanguínea, chegando até cada uma de nossas células e levando a elas o equilíbrio, a cura e a renovação. Agora, com o nosso corpo leve e relaxado, vamos nos desapegando de nossos medos, tristezas e desequilíbrios. Deixemos que a energia vital invada o nosso ser em forma de luz e de tranquilidade. Estamos tão leves que podemos flutuar livremente pelo céu até chegarmos a uma praia num dia de sol. Uma leve brisa toca a nossa face. Podemos ouvir o quebrar das ondas que se misturam com os risos das crianças que brincam livremente, confraternizando-se com suas famílias. Felizes que estamos, com todas as boas energias desse local, caminhamos pela beira do mar, sentindo o frescor das águas que nos tocam os pés. Por um instante, olhamos a imensidão do mar e nos lembramos da imensidão do amor de Deus. E então, felizes que estamos, mentalmente podemos dizer: eu sou filho amado de Deus, eu sou luz, eu sou saúde. Voltamos para nossos lares e pedimos à espiritualidade que deposite em nossas águas a medicação necessária para a nossa saúde física e espiritual. E agora estamos preparados para o passe. Muita luz. Graças a Deus. Que assim seja.
E assim, com o coração cheio de alegria, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade de aprendizado e de doação dos nossos melhores sentimentos. Que tenhamos todos uma ótima semana, sempre perseverantes no caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Obrigada a todos por compartilhar conosco, viu? Um abraço. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado, viu, gente? Boa noite. Boa Obrigada. noite, obrigada. Foi Boa muito noite. bom, viu? Boa noite. Muito gostoso. Boa noite. Boa noite, gente. Boa Muito noite. obrigada. Todos aí. Semana. Boa noite.